Olá a todos, eu sou Roberta Saba. Hoje nós estamos aqui com a doutora Elza Márcia Ian, que dispensa apresentações. Eu tive a oportunidade de assistir a sua brilhante palestra a respeito de epilepsia generalizada idiopática, entre elas a epilepsia mioclônica juvenil. E foi uma palestra com um tema muito importante, porque talvez para o não especialista, a dificuldade em se retirar o medicamento em pacientes que têm controle das crises convulsivas é uma dúvida muito grande e traz para o médico uma angústia muito grande. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito disso. Bem, muito obrigada, doutora Roberta, pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão importante de epileptologia, porque o que discutimos é que há várias formas de epilepsias e uma síndrome bastante comum é a síndrome da epilepsia mioclônica juvenil, que ocorre na adolescência, uma época da vida extremamente complexa para você começar a ter uma crise epilética. Geralmente a manifestação é uma crise tônico-clônica, que é aquela crise então gravíssima, porque crise tônico-clônica acarreta um risco de morte súbita em epilepsia 10 vezes maior do que na população. E 80% desses adolescentes geralmente procuram um neurologista pela presença da primeira crise tônico-clônica generalizada. Aí o neurologista vai então perguntar-lhes das crises menores, porque para o diagnóstico da síndrome é epilepsia mioclônica juvenil, porque 100% dos casos têm que apresentar mioclonias, que são abalos, principalmente pela manhã, nos braços, quando a pessoa tem privação de sono, quando sai à noite, por exemplo, na sexta-feira, quando toma alguma bebida alcoólica, ou às vezes até um energético, né? Que hoje em dia, por exemplo, uma latinha de energético equivale a 21 xícaras de café. E aí o que nós vamos observar no dia seguinte são essas mioclonias que eventualmente evoluem para uma crise tônico-clônica generalizada. Geralmente, os meninos vão cair no banheiro, um lugar extremamente inadequado, porque tudo é pequeno no banheiro, então a chance de ferimentos, a chance de, às vezes, quadros graves é bastante comum. E havia um preceito antigo que nós deveríamos retirar o fármaco antiepilético depois de 2 anos de tratamento. Alguns advogavam 5 anos de tratamento, mas para essa epilepsia o prognóstico é relacionado ao diagnóstico e para muitos o paciente teria que tomar a medicação a vida toda. E o estudo mais recente que analisou todos os trabalhos publicados na literatura, desde 1984 até hoje, mostrou que o risco de recorrência na retirada é de 78%. Bem alto. Portanto, é possível que existam alguns pacientes que você consegue retirar o remédio. Então, quem são eles? É isso que nós discutimos, porque há vários fatores de pior prognóstico. Por exemplo, se a pessoa tem uma crise pequena, chamada crise de ausência, junto, 30% dos casos tem. Eles muitas vezes não vão descrever que tem as crises de ausência, mas são breves lapsos, às vezes eles falam assim, e você retira o remédio, a chance deles recorrerem é muito maior. Aqueles que começam a ter ausências nos primeiros 10 anos de vida, daí a síndrome evolui na juventude para essa epilepsia mioclônica juvenil, é um fator de risco. Aqueles que têm, porque essa epilepsia é uma hiperexcitabilidade do lobo frontal, que geralmente leva a um descontrole, a uma impulsividade, uma síndrome desexecutiva. Os adolescentes são totalmente normais em termos de quociente intelectual ou qualquer outra coisa assim. Porém, essa falta de controle dos impulsos, tudo os leva, ainda na adolescência,
a ter esse comportamento de risco. Então, esses são os pacientes que têm maior chance de risco de recorrência e nós precisamos orientar que nessa época, porque como eles ficam bem, especialmente quando tomam valproato de sódio, eles vão desejar retirar o fármaco depois de 2 anos. Mas o neurologista precisa orientá-los que o risco de recorrência é elevado. Realmente é algo que nos angustia muito, porque, como a senhora mesma colocou, uma crise convulsiva, principalmente generalizada, incute também um risco muito grande de vida. Então a gente tem que ter um critério, conversar muito com a família, com o adolescente, para tomar essa decisão. É algo muito angustiante. E o tratamento cada vez mais, né, em todas as especialidades da neurologia, ser individualizado. A gente tem que avaliar caso a caso. Sempre compartilhada, a decisão precisa ser compartilhada. E nós discutimos também na mesa, e esses tópicos foram apresentados pelos colegas, o Dr. Wagner Teixeira, o Dr. Luciano de Paola, da questão da gestação. Então, não só o risco de teratogenicidade com esse fármaco que é o mais eficaz, e o que fazer, tanto com a gestante que descobre a gestação tomando valproato, por exemplo, assim como aquelas que você tem que fazer um tratamento, vamos dizer, preventivo, né? O uso do ácido fólico, tudo isso foi discutido na nossa mesa. Não, foi uma mesa muito rica. Muito Eu agradeço muito o aprendizado e a atenção. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.